livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier, capítulo 96, Além dos Outros. Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 46. Trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo o bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho dioturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti. Sabes improvisar o bem, onde outras pessoas se mostram infrutíferas. Aproveitas com êxito o material que em outrem desprezou por imprestável. Aguardas com paciência onde outros desesperaram. Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação. Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde. Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Então, vamos aos nossos comentários. E com certeza, nós nos fazemos agora, depois de ouvir a leitura, uma pergunta, como já fizemos em outras passagens evangélicas. Quando Jesus fala, não fazem os publicanos também o mesmo? Foi no templo em Jerusalém?
quando os fariseus discutiam e se opunham aos ensinamentos dele. Procurei a ordem cronológica dos acontecimentos, segundo as anotações de Mateus. Encontrei, segundo Mateus, assim: Jesus começa a caminhar pela Galiléia. Faz a cura de um homem com a mão mirrada na sinagoga num sábado. Depois vemos as anotações de Mateus, de Marcos e de Lucas, escrevendo sobre a escolha dos 12. E os evangelistas, esses 3 mencionados, nomeiam os 12 emissários. Este nome colocado, porque depois, mais tarde, é que foi chamado apóstolos em língua grega. E Jesus, depois de orar, subiu ao monte e chamou os emissários, para junto de si. Parou no lugar plano do monte, onde se achava uma multidão de discípulos seus e muito povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom ou Sidom, que era Fenícia, né, chamado Fenícia naquele tempo, e hoje é o Líbano. E esse povo todo que viera para ouvi-lo e, sobretudo, para ser curado de suas enfermidades. Agora eu vou ler o que Lucas escreve com seus ensinamentos de médico. E todo o povo procurava tocá-lo, porque saía dele uma força que os curava a todos. Agora leio Mateus. E abrindo a boca, ele lhes ensinava, dizendo: Felizes os mendigos do espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras traduções, que nós conhecemos, ao invés de mendigos do espírito, nós lemos os pobres de espírito. Mas percebemos agora o momento? Foi no Sermão do Monte. E que após anunciar as bem-aventuranças, Jesus diz: não fazem os publicanos também o mesmo? O Sermão do Monte é tão detalhado por Mateus que Carlos Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, divide o sermão em partes assim, para estudar: o Sermão do Monte, o sal da terra, quando Jesus se dirige aos seus discípulos dizendo: vós sois o sal da terra. Depois, outro texto, a luz do mundo, continuação da fala. Interpretação da lei: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. As ofensas: ouvistes o que foi dito aos antigos. O adultério, os juramentos, a não resistência, são todos subtítulos do Sermão do Monte. Aí encontramos amor ao próximo, onde lemos o versículo 46, que é a epígrafe que Emmanuel coloca. Na tradução de Pastorino, o versículo 46 é mais longo, porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Os coletores fiscais também não fazem o mesmo? Os publicanos, como cita Emmanuel, eram os coletores de impostos, os fiscais. Assim como foi Mateus, que antes se chamava Levi, e que mudou o nome para Mateus ao conhecer Jesus. E seguem outros subtítulos. O versículo 47 continua no mesmo tom. E se saudardes somente a vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os gentios também o mesmo?
A exortação, o ensinamento de Jesus não deveria ser estranho aos israelitas, já que no Velho Testamento, em Provérbios, por exemplo, já lemos o que estava escrito: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Mas essa exortação não fazia parte dos hábitos dos israelitas. E Pastorino, com as suas considerações, escreve assim: Jesus agora chega ao clímax de suas instruções, ordenando que os inimigos devem ser amados e não apenas perdoados, que se deve fazer o bem a quem nos faça o mal, que se deve abençoar os que nos amaldiçoam e orar pelos que nos difamam ou perseguem. E isso para seguir o exemplo do Pai, que é Pai de todos, e sobre bons e maus faz surgir o sol e ver o benefício das chuvas. Até hoje, não conseguimos aceitar que o Pai Criador, que dizemos ser misericordioso, que Ele, o Pai, é bom também para com os ingratos e maus. Somos, ou melhor, estamos ainda mais próximos do joio do que do trigo, segundo a parábola de Jesus. Mas Jesus, o grande semeador, permite que cresçamos juntos, aprendendo ou sendo separados em feixes quando chegar o tempo, separados do trigo maduro, até que o joio aprenda também, já que o Pai de todos continua a fazer surgir sobre todos o sol e a chuva. Troquemos agora, vamos procurar trocar a imagem da parábola para o nosso tempo. A imagem da planta benéfica e vital e da planta que mata e contamina o trigo. E encontramos a situação do homem de ontem e de hoje, da atualidade. Ainda lutamos por poder e pela autoridade terrena, sem levar em conta a existência carnal e mental do outro, do irmão. Como ontem, os israelitas dividiam os homens, os indivíduos, em classes. Esses são pecadores, outros são pagãos, porque não eram judeus. Assim também, hoje, valem as etnias, as crenças para classificar, com o objetivo de destruir. Há 2000 anos, Jesus pedia que o perdão imperasse nas relações humanas e que aqueles que o seguissem usassem de misericórdia também para com o inimigo, assim como misericordioso é o Pai Celestial. Emmanuel transpõe Jesus para o hoje com as perguntas que lemos no texto, já que Jesus espera algo mais do discípulo. Vamos então repetir e pensar nas perguntas feitas por Emmanuel e que correspondem tanto à nossa vivência atual. Primeira pergunta: correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Impositivo do trabalho diuturno, não só o trabalho excepcional. Sabes improvisar o bem
onde outras pessoas se mostraram infrutíferas. Interessante esse termo infrutíferas, dizendo não conseguiram produzir. E nós o que produzimos? Aproveitas com êxito o material que o outrem desprezou por imprestável? Os ecologistas entenderam bem isso. Mas acho que não se coloca só nos utensílios materiais, mas vai mais além. Aguardas com paciência onde outros desesperaram. Quando vem este grande empecilho na nossa vida, como é que nós nos portamos? Com paciência? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação, congelou o espírito de ação. Pensemos nessa expressão. Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade, sem alarde? Mas que pergunta difícil de responder. Participas do sofrimento dos adversários, sem falsa superioridade e sem alarde. Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Essa caridade que nós já aprendemos que não é só a caridade material. Emmanuel, então, vê a evolução do homem como uma caminhada vagarosa. Em um outro momento em que ele escreve, foi até um pouco desanimador para nós, porque ele escreveu que andamos milímetros em cada existência. Que escada longa que temos. Então é fácil compreender que ele vê o homem vulgar. Quando diz homem vulgar, ele retira os espíritos missionários na Terra. E missionários que já estiveram e estão conosco. Mas ele classifica o homem vulgar, que vem comendo e bebendo, dormindo e agindo, sem diferenças fundamentais. Há milênios. E nós, às vezes, até vemos ou consideramos involução e não marcha para frente. Quando nós, como estamos agora, convivemos com guerras que separam famílias, retiram os habitantes do próprio país, tanto na Europa quanto na África. Não nos parece voltar à diáspora judaica? Mas o Públio Lentulus, que conheceu Jesus na Galileia, assinala que naquele tempo, lá da Galileia, abençoada luz resplandeceu na terra. Era o Cristo de Deus, convidando a escalada da espiritualidade, como convida hoje e ainda convidará, acho que por mais milênios.